Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre área e perímetro. Vou dar um exemplo primeiro no papel quadriculado. Quando eu tenho papel quadriculado, eu não vou usar fórmulas para calcular a área e o perímetro. Então, o que é a área? A área é a parte de dentro. Essa parte aqui de dentro é a área da minha figura. O que é o perímetro? Perímetro é o meu contorno, tá? Então, vamos fazer primeiro o perímetro. Quem é o perímetro? O perímetro é o contorno, é quem está em volta. Então, vou medir em volta, contando, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, meu perímetro será 16. Eu não tenho unidades de área aqui, porque eu não coloquei nenhuma. Então, a gente faz que um quadradinho vale U. E agora, eu vou fazer a área. Quem é a área? A área é a superfície, é a parte aqui de dentro. Então, aqui eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui eu tenho 16 unidades ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque na hora que eu calculo a superfície, eu faço lado vezes lado, que 4 vezes 4, 4 ao quadrado. Então, a unidade também vai ao quadrado. Nessa figura, eu tenho um retângulo. Tá? Então, vou calcular o perímetro. Quem é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, o lado, vou somar, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o perímetro, 18 unidades. Quem é a área? A área, a parte de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, será 18 unidades ao quadrado. Essa outra figura, então, quem é o perímetro? Perímetro é a soma dos 4 lados. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o perímetro vai ser 20 unidades. Quem é a área? A área é a parte de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 24 unidades ao quadrado. Quando eu estou fazendo na malha quadriculada, eu não uso regra. Por quê? Porque eu contando os quadradinhos, eu consigo fazer. Tá? Mas vai chegar um momento que os números serão muito grandes, que os lados serão grandes. E aí nós vamos ter que introduzir as regras. Como que eu faço então? Tá? Então, eu trouxe esses outros exemplos para vocês, tá? Eu tenho aqui um lado com 7 centímetros, esse lado tem
tem 5 centímetros. Então, o que você tem que perceber? Que esse lado de 5 centímetros, ele é do mesmo tamanho que esse lado. Então, aqui é 5 centímetros. Esse lado de 7 centímetros é igual a esse lado, então eles têm a mesma medida. Quem é o perímetro? Perímetro é a soma. Então, eu tenho que fazer 7 mais 5 mais 7 mais 5. Então, vou pôr 7 mais 5 mais 7 mais 5. 7 mais 7, 14. Mais 5 mais 5, 24 centímetros. Tá? E quem é a área? A minha área, eu tenho que entender que aqui é 7, então vai estar dividido em 7 pedacinhos. Aqui é 5, então aqui serão 5. Então, eu vou contar 7, 7, 7, 7, 7, 5 vezes. Então, é a mesma coisa que eu escrever 7 vezes o 5. Então, a minha área é 35 centímetros ao quadrado. Nesse exemplo, esse lado vale quantos? Aqui vale 6, eles são paralelos, tem a mesma medida. Essa figura forma um quadrado. Esse lado é 6, então esse lado também é 6. Quem é o perímetro? 4 lados iguais vezes 6 centímetros. O perímetro vai dar 24 centímetros. Quem é a área? A área, eu divido essa parte em 6, essa parte em 6, tá? Não preciso dividir, é só para entender. Então, a área é 6 centímetros vezes 6 centímetros. A área é 36 centímetros vezes centímetros, centímetro ao quadrado. Agora, fazendo aqui um campo de futebol. Minha imagem do campo de futebol. Tá? Eu tenho a minha medida aqui embaixo, 100, tá? A base 100, então aqui é 100 metros. Aqui 70, do lado de cá 70 também. Então, quem é o perímetro? O meu perímetro é 100 mais 100 mais 70 mais 70. Então, o meu perímetro é igual a 340 metros. Quem é a área? A minha área é 70 metros vezes 100 metros. Então, a minha área é igual a 7.000 metros quadrados. Espero ter contribuído para seu aprendizado.